Olá pessoal, vamos para mais um módulo aqui, mais uma aula muito bacana, que é a aula de administração portuguesa na América. Peraí, deixa eu entender. A gente já teve uma aula de período pré-colonial, não é isso? É. Que a gente chama de período pré-colonial porque não houve efetivamente uma preocupação num projeto colonizador, não é isso? É isso mesmo. Então esse processo agora de administração portuguesa é a partir do momento que Portugal, por alguns motivos, decide efetivar o projeto colonizador. Certo? Como assim um projeto colonizador? Ora, como quando a metrópole, de certa forma, para se preocupar efetivamente em formas de administrar o território, desenvolver economicamente o território e cria um sistema, uma estrutura para que isso de fato aconteça. Perfeito? Então daí a gente começa a trabalhar com a ideia de uma administração portuguesa na América, o que vai também proporcionar o desenvolvimento de uma economia colonial mais consistente, uma empresa colonial, digamos, né, que vai ser a empresa açucareira. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente se pergunta é, o que fez com que Portugal buscasse, a partir da década de 1530, um projeto de colonização? Então a gente pode entender que aquela grande prioridade portuguesa que era o Oriente apresenta um primeiro sinal de decadência. Vou dizer para você assim, poxa, então o Oriente perdeu a importância para Portugal? Em hipótese alguma. O Oriente ainda é a grande prioridade de Portugal e vai ser até o finalzinho do século XVII. O Brasil só vai virar uma prioridade para Portugal quando os metais preciosos, falando ouro, na verdade, forem encontrados aqui em quantidade. Tá? Então até lá o Oriente ainda será uma prioridade, mas existe uma certa decadência, existe, vamos lá, uma certa decadência do comércio oriental. 2, existe uma forte preocupação com a presença estrangeira na América, ou seja, o medo de uma invasão consistente, né? O medo da perda do território, isso sim foi um grande motivador também para o projeto colonizador. E ainda temos uma terceira razão. O fato dos espanhóis descobrirem metais preciosos na chamada América Espanhola. Ora, é claro que isso faz com que Portugal acredite na possibilidade de encontrar os metais também na sua porção americana. Então, tudo isso junto faz com que Portugal tome a decisão de iniciar o seu projeto colonizador. Tudo bem? E aí um grande marco desse processo é a famosa expedição colonizadora, que foi aí, né, liderada por Martim Afonso de Souza. Então o grande momento, é a primeira grande expedição, onde o rei dá orientações claras de organizar um povoado, fundar uma cidade, né, fundar então a primeira capitania, que seria a capitania de São Vicente. Então Martim Afonso de Souza entra para a história como fundador da capitania de São Vicente, que viria a ser aí, a grosso modo, a região de São Paulo hoje, né? Sabe que essa economia vicentina e esse território vai sofrer uma série de alterações, mas a grosso modo a gente entende a região vicentina, a região de São Vicente, como a atual São Paulo, só para vocês se posicionarem, né? Porque ali vai se iniciar então a fundação das chamadas capitanias hereditárias. Opa! Peraí, pessoal, conheço esse nome. Capitanias hereditárias, já estudei isso. Né? Isso foi o sistema desenvolvido pelo Estado português, né, que vai ser implementado aqui em 1534 como forma de organizar essa administração. Que isso, muito bom, parabéns, muito tá sabido. Né? Exatamente isso. As capitanias hereditárias vão ser implementadas aqui em 1534. Como é que funciona isso? Ora, eles vão pegar o território, aquela porção americana, né, vou fazer aqui um desenho bem básico pra gente, olha lá, nós temos aqui a porção americana portuguesa, e esse território vai ser dividido, ó, né, vocês lembram desse desenho, não lembram? Então, depois você pode buscar aí também no seu computador, né, em qualquer mecanismo de busca, que vai ser um desenho muito melhor do que qualquer um que eu possa fazer aqui, tá legal? Então essas capitanias, nós temos um território dividido em 15 capitanias hereditárias, perfeito? Quero deixar bem claro que a capitania hereditária, ela ainda não é uma propriedade privada. Isso é um erro muito comum por parte dos alunos. A capitania hereditária é uma região administrativa que vai ser entregue a um nobre, um fidalgo, um homem da confiança do rei, que vai vir para cá administrar. Esse homem vira o que nós chamamos de um capitão donatário. E serão 12 capitães donatários que vão receber, então, o direito de administrar esses territórios. Ele recebe uma carta de doação, perfeito? Ele, com essa carta de doação, ele tem o direito de vir aqui administrar uma capitania hereditária.
Perfeito? Então, assim, o próprio nome já diz, é uma capitania, é um território que é hereditário, ou seja, essa administração passaria de pai para filho. Tá ok? E é claro que esse capitão donatário, ele tem as suas obrigações e os seus deveres. Existe um documento que define isso, que é o chamado foral. Então são dois documentos aí, a carta de doação e o foral. O foral deixa muito claro os direitos e deveres desse capitão donatário. Então ele tem a obrigação de desenvolver economicamente a região, claro, os seus lucros, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, né, individual, como, né, financeiro e até mesmo de poder junto ao rei de Portugal, vai depender do trabalho que ele desenvolver aqui na sua capitania. Ele tem o direito de doar as chamadas Sesmarias. Agora sim, muita atenção nesse nome. Sesmarias. As Sesmarias são justamente as porções de terra que no primeiro momento podiam ser doadas pelos capitães donatários a um sesmeiro. A um homem também que tinha a obrigação de, num determinado prazo, normalmente 5 anos, desenvolver aquela região economicamente. Aí sim, entra pra gente, para a história fundiária brasileira, a Sesmaria como o primeiro registro de propriedade privada que nós temos. Grandes latifúndios. Você vê que a história da concentração de terras no nosso país vem aí desde o início do projeto colonizador. Perfeito? A distribuição de Sesmarias era uma forma do capitão donatário organizar, lotear aquele processo, né, de desenvolvimento da América Portuguesa. Perfeito? Então, olha lá. Então, nós temos essa divisão, essa organização. O capitão donatário, então, né, teria essa obrigação de desenvolver o território. E aí você vai me perguntar, poxa, professor, mas por que a adoção desse sistema? Por que Portugal resolveu dividir isso, entregar para capitães donatários, né? Gente, por vários motivos, tá? O primeiro, vamos lá. Havia uma experiência anterior nesse sentido. Portugal já tinha usado esse sistema nas Ilhas Atlânticas, aquelas ilhas que foram colonizadas antes, Açores e Madeira. Talvez você já tenha ouvido falar delas. Lá eram ilhas pequenas, Portugal fez isso, loteou, dividiu em capitanias hereditárias, entregou a donatários e deu muito certo isso lá nessas ilhas atlânticas, africanas. Perfeito? Então, já que o sistema tinha dado certo, vamos implementá-lo. E 2, e aí talvez o motivo mais importante, quando Portugal faz esse sistema, entrega para os capitães donatários a responsabilidade de administrar, de desenvolver o território, ela está, na verdade, transferindo para terceiros, está transferindo para essa nobreza os custos da colonização. Então, na verdade, Portugal não estava ainda interessado em empenhar recursos para um projeto colonizador. Sabia da necessidade de colonizar, mas não queria empenhar recursos. Então, quando desenvolve esse sistema e aplica esse sistema aqui na América Portuguesa, ela está, na verdade, transferindo os custos da colonização. Isso, naquele momento, foi muito importante. Perfeito? Aí você fala para mim, poxa, show de bola, então foi um grande sucesso e o Brasil foi colonizado desta forma. Não, não foi um grande sucesso. Embora a gente também não deva hoje falar que foi um completo fracasso, assim, não deu nada certo. Até porque eu já comentei com você que a nossa organização hoje territorial dos estados, ela acaba lembrando um pouco as divisões das capitanias hereditárias. Lembrando também que essas capitanias hereditárias só foram extintas na segunda metade do século XVIII pelo Marquês de Pombal. Então, claro, muitas capitanias hereditárias acabaram sendo abandonadas e viraram capitanias reais, ou seja, administradas diretamente pelo Estado português. Mas não foi um completo fracasso, mas ficou muito aquém daquilo que a coroa portuguesa esperava. Então, sim, né, tirando aí São Vicente e Pernambuco, lá no Nordeste, né, sabe onde fica Pernambuco? Olha aí como é que há uma relação ainda muito forte, né? Pernambuco e São Vicente, que foram duas capitanias que prosperaram, principalmente devido ao gado e ao açúcar, que são atividades que a gente vai falar mais para frente, as outras capitanias não tiveram o mesmo sucesso. Então esse sistema aqui não alcançou o seu objetivo maior, por completo pelo menos. E aí você vai me perguntar, mas por quê? Né? Qual o motivo, né, do fracasso, né, quase que total aí, né, dessa dificuldade de implementar as capitanias hereditárias? Aí nós temos vários motivos que explicam, né, essa não, né, aplicabilidade, ou pelo menos perfeita aplicabilidade do sistema de capitanias hereditárias. Que é o quê? Vamos lá, vamos numerar? Primeiro, desinteresse de grande parte, né, de parte dos capitães donatários. Tudo bem? Muitos nem vieram tomar posse das suas terras, nem saíram de Portugal.
Você tem que imaginar que é muito difícil esse processo também, era muito distante. Então, o donatário, né, esse nobre, e normalmente era uma pequena e média nobreza portuguesa, porque a alta nobreza ainda estava envolvida lá com o Oriente. Né? Então eles vão empenhar recursos, fazer essa viagem marítima, que era uma viagem difícil, perigosa, chegar aqui numa região completamente, né, longínqua e desconhecida por parte deles para iniciar um processo de ocupação, não era considerado algo fácil. Então, primeira questão e o primeiro problema para a gente, sem dúvida nenhuma, o desinteresse de grande parte dos capitães donatários.